Olá, meu amigo investidor, tudo bem com você? Bom, a notícia mais recente que você pode ver aqui de que a Rússia decidiu tirar pelo menos parte dos seus soldados da fronteira com a Ucrânia, isso é o que realmente deu um ânimo nos mercados. Aqui a gente também vê que o Putin vai se encontrar com Scholz, que é o chanceler da Alemanha, ou seja, a retirada das tropas da Rússia da fronteira e também a disposição do Vladimir Putin em começar os diálogos, isso deu um fôlego para os mercados internacionais de um modo geral e o Bitcoin em particular reagiu muito positivamente. Logo eu vou te mostrar o gráfico do Bitcoin aqui em mais detalhes, mas você já pode ver que hoje a gente teve uma subida bem considerável dos preços. Mas antes de mostrar o preço do Bitcoin em outros gráficos, deixa eu te mostrar outras notícias. A BlockFi, que é uma plataforma que presta serviços relacionados ao mundo das criptomoedas, ela acabou de sofrer uma penalidade, uma multa altíssima, no valor de 100 milhões de dólares. Isso com base em uma legislação lá de 1940. Bom, o que isso demonstra para a gente? Demonstra aquilo que eu já venho falado aqui no canal há bastante tempo. A força da regulamentação, o alcance da regulamentação e a direção que os entes regulatórios, como por exemplo a SEC, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, a política dessa entidade aqui vai ditar muito também os rumos do mercado cripto. Então a regulação tanto a plataformas, a corretoras e também a projetos específicos, a setores, stablecoins, DeFi, isso vai ter um impacto direto no mercado cripto, assim como o cenário internacional, seja guerra, seja taxa de juros, vai impactar também, ok? Então esses são os pontos de atenção que a gente tem que ficar presentes. Outra informação relevante vem de um dado on-chain. A gente vê que o hash rate do Bitcoin está batendo a all-time high. O que isso significa? Significa que a força computacional empregada na rede do Bitcoin está no máximo histórico. E o que isso, por sua vez, significa? Isso indica tanto que a rede do Bitcoin está mais segura do que nunca e também demonstra o otimismo dos mineradores de Bitcoin em relação a esse mercado, já que empregar força computacional na mineração de Bitcoin é uma atividade que envolve custo e as pessoas só despendem gastos se elas têm a expectativa de receber, de lucrar mais com esse investimento, beleza? E agora aqui para o gráfico, estou aqui no gráfico diário, deixa eu tirar o fibodinâmico para dar uma limpada, você vê que os preços eles cruzaram tanto a média de 9 períodos, quanto também a média de 50 períodos. E tudo indica que essa movimentação de preços vai fazer também a linha azul cruzar para cima a média móvel que é representada pela linha amarela. Isso ainda não aconteceu. Os preços cruzaram as médias, mas essa média móvel de curto prazo está se aproximando dessa média de mais médio e longo prazo, mas esse cruzamento das médias ainda não aconteceu. No entanto, esse cruzamento dos preços para cima das médias é um indicador bastante positivo e bastante bullish. Deixa eu tirar agora as médias móveis e vamos dar uma olhada no fibodinâmico. Observa que agora os preços do Bitcoin eles romperam com força essa resistência que é marcada por essa linha vermelha aqui, que é a região inferior do fibodinâmico, e o próximo alvo que a gente está buscando é aqui, a região dos 46.600. Logo em seguida, o próximo alvo, a próxima resistência, 47.400. E, por enquanto, aquela que até então era uma resistência se tornou um suporte, que é aqui, essa região dos 42.700. Um outro ponto que é importante a gente observar, agora eu estou aqui no gráfico da dominância do Bitcoin. Você vê que nos últimos tempos mais turbulentos, a dominância do Bitcoin vem subindo. No entanto, assim que o mercado dá sinais de mais estabilização, de maior estabilização, essa dominância ela tende a reduzir um pouco novamente. Ou seja, quando o cenário está muito incerto, há uma migração dos investidores de altcoins
para bitcoins. Um outro fator que eleva a dominância do Bitcoin é o fato de algumas altcoins simplesmente virarem pó, ok? A tese do Bitcoin é a tese de reserva de valor. As pessoas aportam em reserva de valor em momentos de turbulência. Quando o mercado está navegando em céu de brigadeiro, para utilizar uma expressão bastante utilizada no mercado, bom, aí as pessoas vão em busca de maiores rentabilidades, as pessoas aumentam o seu apetite a risco. E quando isso acontece, há uma migração do capital do Bitcoin para altcoins. Isso faz com que a dominância do Bitcoin reduza. No entanto, se a gente pega aqui um período gráfico maior, a gente vê que a tendência primária é de redução da dominância do Bitcoin. No entanto, em momentos de maior turbulência, essa dominância ela volta a subir. Assim que o mercado normaliza, a gente tem uma tendência de redução da dominância do Bitcoin. Outro gráfico que é interessante ficar de olho, e o movimento dele reflete aquilo que a gente acabou de mencionar, é o gráfico do Ethereum versus o Bitcoin. A gente vê que a tendência primária é do Ethereum ele ganhar força, ganhar participação de mercado em relação ao Bitcoin. A gente vê uma clara tendência de alta do Ethereum frente ao Bitcoin. Agora, observe que a gente tem aqui um canal de alta e a gente tem também um outro canal numa região de preços mais elevadas. Recentemente, aqui, a partir do final de janeiro, quando a gente viveu um momento bastante conturbado do mercado, o Ethereum ele saiu desse canal de alta aqui em níveis de preços mais elevados e ele passou a se movimentar nesse canal aqui, ok? Mas a tendência primária é de que o Ethereum vá ganhando espaço em relação ao Bitcoin. Agora, ele vai se movimentar nesse canal aqui ou nessa região superior. Se ele retomar a movimentação de preços aqui nessa região, isso significa que a gente pode esperar que o Ethereum ele pode chegar a valer até 12% do valor de mercado do Bitcoin, entre 9% e 12% se movimentando aqui nesse canal, numa projeção futura, ok? Já se ele se movimentar nessa região inferior aqui, significa que a capitalização de mercado do Ethereum esperada pode variar entre 6% até 9% o valor de mercado do Bitcoin. O que isso significa em termos mais concretos? Bom, quando o Bitcoin chegar a 50 mil dólares, se o Ethereum estiver nessa região aqui, 9, vamos arredondar, vamos avançar um pouquinho aqui para 10% de participação de mercado, significa que um Ethereum valeria 5 mil dólares, podendo chegar, caso ele chegasse nessa região de preços aqui, até a 6 mil dólares. Por outro lado, se os preços se movimentarem nessa faixa aqui, a gente tem expectativa de que o Ethereum varie de 3 a 5 mil dólares. Isso num cenário em que o Bitcoin esteja cotado a 50 mil dólares. E falando em projeção de cenários, em cenário macro, eu já mencionei algumas vezes que a tese do Bitcoin é a tese de reserva de valor. E eu também já mencionei algumas vezes que os governos, os bancos centrais, de um modo geral, e o governo, o Banco Central dos Estados Unidos em particular, ele está exagerando da prerrogativa de emissão de moeda. Repare nessa informação aqui, 80% de todos os dólares americanos existentes foram impressos nos últimos 22 meses. Esses últimos 22 meses vão até outubro de 2021, ok? Isso é muito dinheiro. E a emissão exagerada de moeda, ela leva a um fenômeno, que é a inflação. Se a oferta de dinheiro, a oferta da base monetária aumenta, o valor de tudo, o preço de tudo, melhor dizendo, aumenta. Isso reduz o poder de compra das pessoas e essa é a definição de inflação. E a gente está caminhando para um cenário de inflação generalizada, tanto que na próxima reunião do FONC a gente deve ter um aumento mais rígido na taxa de juros e isso gera dois efeitos no criptomercado. No curto prazo, isso vai levar a uma queda dos preços, mas no longo prazo, como o Bitcoin ele está se consolidando como uma reserva de valor global,
no longo prazo isso tende a ter um efeito benéfico para o criptomercado. Eu gostaria que você gravasse na sua mente essa imagem e não se esquecesse nunca mais. Aqui a gente tem a comparação de Bitcoin com S&P 500, que são as 500 maiores empresas norte-americanas. A gente tem aqui o ouro e títulos norte-americanos. O Bitcoin ele é marcado por uma alta volatilidade. Os preços do Bitcoin variam bastante, eles caem bastante em determinados momentos. Mas se a gente pega um horizonte temporal mais amplo, um período de tempo maior, a gente vê que o Bitcoin ganha disparado em termos de valorização. Por isso, eu falo que o Bitcoin está se consolidando cada vez mais como uma reserva de valor global. Vários atores econômicos relevantes estão se dando conta desse fenômeno. Repare aqui a valorização do Bitcoin, S&P 500, ouro e títulos norte-americanos, títulos do Tesouro, do começo de 2020 até agora, janeiro de 2022. Bom, essa imagem fala por si só e eu não preciso nem tecer muitos comentários. Numa perspectiva mais ampla, obviamente, a vantagem do Bitcoin em relação a investimentos mais tradicionais é muito clara. No entanto, em períodos de tempo menores, se a gente pegasse um gráfico apenas daqui até aqui, nossa, o Bitcoin despenca? Sim, ele despenca porque a alta volatilidade é característica inerente ao Bitcoin e ao criptomercado de um modo geral. No entanto, a valorização mais acentuada em períodos maiores também é uma característica que vem se provando cada vez mais com o passar do tempo. Resumindo, no curto prazo, o que mais afeta o mercado são os ruídos, são as notícias. Obviamente, uma eventual guerra entre Rússia e Ucrânia é uma notícia de magnitude significativa para impactar os mercados de um modo geral. Mais especificamente, em relação a alguns setores, alguns atores particulares do mercado de criptomoeda, regulamentação é o que vai definir o sucesso maior ou menor, ou mesmo, em alguns casos, a incapacidade de adaptação a um cenário mais rígido, de regulamentação mais rígida, vai fazer com que alguns atores simplesmente sumam do mapa, deixem de existir. Hash rate batendo máxima histórica, indica confiança dos mineradores no mercado, indica que a rede do Bitcoin está mais forte do que nunca. E os preços cruzando para cima, tanto a média de 9 quanto a de 50 períodos, é um indicador super bullish também. No semanal, a média de 50 ainda é uma resistência. Note que os preços tocaram lá, mas ainda não romperam. E se os preços cruzarem para cima no semanal, essas médias também, o que vai depender do movimento de preço dos próximos dias, esse seria um sinal mais bullish ainda. 80% dos dólares existentes em circulação foram emitidos nos últimos 2 anos. Isso corrói o poder de compra das pessoas e faz com que elas busquem cada vez mais ativos que sirvam como reserva de valor. E dentre todos os ativos mundiais, aquele que mais tem ganhado espaço nessa tese é o Bitcoin. O que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo o seu comentário. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Fui!